Cara, o Atlético que amanhã tem jogo contra o Cascavel na Arena da Baixada. O jogo é às 7h15 da noite, atenção aí pro horário. A partir das 6 da tarde estaremos com a nossa transmissão aqui na Jovem Pan News, no FM. Hoje, o jogo entre Curitiba e Londrina terá a transmissão da Jovem Pan News Curitiba e da Jovem Pan News Londrina. Que legal. Vai estar com a gente também, né, para acompanhar o jogo do Londrina, do Tubarão. Um jogo importante pro Londrina, que está buscando classificação, e pro Curitiba, que busca aí também melhorar, tomar a posição do Operário ali na briga pelo alto da tabela. E o Atlético joga amanhã em casa para confirmar a primeira posição já de forma antecipada na penúltima rodada do campeonato. Alexandre Senechal. E é um objetivo claríssimo do Furacão, terminar em primeiro no Campeonato Paranaense, na primeira fase do Paranaense, nesses primeiros 11 jogos, para depois fazer as decisões sempre em casa, né? Quartas de final, semi e também a final. Se acabasse hoje o campeonato, seria Atlético e São Joséense, então seria primeiro jogo no Pinhão, segundo jogo lá na Arena da Baixada, e daí assim na semifinal e assim na eventual final, o Furacão chegando na decisão. É esse o objetivo claro. O técnico Paulo Turra falou sobre isso muitas vezes durante o campeonato, não só de terminar a primeira fase como primeiro colocado, mas também para ser campeão paranaense, que é um objetivo claro do Atlético. O Atlético que não ganha a competição desde o tricampeonato, né? As 3 conquistas seguidas há 3 anos. O Furacão não consegue levantar a taça de campeão estadual. E quem falou sobre o assunto também e reforçou essa questão da liderança do Campeonato Paranaense, de você ter essa perspectiva para jogar em casa os jogos do mata-mata, foi o volante, e esse sim, volante, o único volante, de acordo com o Paulo Turra do Atlético, o Hugo Moura. Hugo Moura, que também falou sobre a importância desse rodízio para que o Furacão chegue nas grandes competições do ano, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, com todos os jogadores no mesmo nível, podendo atuar nesses grandes jogos que o Atlético fará no ano de 2023. Acho que a importância é muito grande de ser líder, começar a temporada bem. Claro que tem muitas coisas boas pela frente, coisas grandes, mas a gente tem que pensar primeiro aqui no estadual, no Paranaense, e é o que a gente está fazendo. A gente está bem, e que essa semana possa ser uma semana forte de treinamento para chegar contra o Cascavel e dar o nosso melhor e sair com os 3 pontos, que isso que é o que interessa. Sim, eu acho que é importante, né, todo mundo jogar um pouquinho, porque quando vim Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, tudo tem uma boa rodagem para chegar bem nesse campeonato e dar o nosso melhor. Hugo Moura, então, falando após o treino que o Atlético realizou na segunda-feira. O Atlético joga amanhã contra o Cascavel na Arena da Baixada, o último jogo do Furacão em casa na primeira fase, e ele falou sobre essa questão do primeiro lugar. Vamos à matemática. Se o Coritiba vence hoje, uma vitória do Atlético amanhã define o Atlético é primeiro colocado. Se o Curitiba não vence hoje, o Atlético pode até... se o Curitiba empata, por exemplo, chega a 19 pontos, fica a 6 do Atlético. O Atlético pode até perder as 2 próximas, porque no saldo de gols tá 17 pro Atlético e 8 pro Curitiba. Então é bastante longe, né? São 9 gols pro Curitiba tirar nessas últimas 3 rodadas pro Coxa, né? O Coxa tem um jogo a menos nas últimas 2 rodadas do Atlético. É uma conta bem difícil. Então, em tese, 1 ponto resolve, mas com certeza absoluta uma vitória contra o Cascavel define que o Furacão será o líder da primeira fase do Campeonato Paranaense. É que o Coritiba pode chegar, o Coritiba tem 18 pontos e 9 para disputar, chega no máximo a 27. Isso. Se o Atlético, que já tem 25, ganhar um jogo, ele vai a 28, aí já mata. Não alcança mais, né? Exatamente. A chance do Coritiba é o Atlético, o Atlético tem que empatar, por exemplo, os 2 jogos. Mas daí vai pro saldo, né? Daí vai para o Coritiba ganhando os 3 jogos, né? Vai para 27 também. O Coritiba hoje tem 5 vitórias, iria a 8 vitórias. O Atlético já tem as 8 vitórias. Isso. O Atlético tem um saldo hoje de 17, né? E o Coritiba um saldo de 8. De 8, quer dizer... E o Atlético, o outro critério de desempate, o seguinte, são os gols pró. O Atlético tem 23 gols pró, é o melhor ataque, e o Coritiba só tem 12. 12, exato. Então assim, tirar no saldo de gols, se empatar em pontos pro Coritiba é uma missão muito difícil, considerando que só faltam 3 jogos pro Coritiba, o Atlético ainda tem 2. O Atlético acho que vai ganhar pelo menos um desses 2 jogos aí, Pois né? é bem favorito, né, pra ganhar esse jogo contra o Cascavel, depois visita o Londrina, claro que tá em má fase. Não sei se também se o Coxa ganha os 3 jogos, né? Também tem isso. O Atlético é o primeiro já.
Dá pra cravar, Doc? Eu acho que sim, cara. O que eu acho que o Coritiba tem que lutar nessa reta final é para deixar a diferença a menor possível. Por quê? Porque na próxima fase são 2 jogos, são 6 pontos. Contabilizando os pontos. São 6 pontos. Então, no caso, por exemplo, em 2 jogos, o Atlético empatar um e ganhar o outro, ou empatar 2 e passar nos pênaltis, e o Coritiba ganhar os 2, ele pode conseguir tirar a diferença. O Paranaense, ele tem... E na semifinal também, né? São mais 6 pontos. Isso. Então, são, na verdade, 12 pontos em jogo nas outras 2 fases. Em 12 definição de mando. Para definir o mando da grande final, né? Que pelo que a gente está vendo, a tendência é que de repente pode ser um Atletiba, né? As torcidas estão esperando isso. Então, serão mais 12 pontos em disputa. É importante, se a pretensão é tomar o mando da última partida, da finalíssima, né? Terminar essa fase com a diferença menor possível, né? O Coritiba fazer aí os 27 pontos que ele tem para alcançar, e o Atlético hoje tem possibilidade de fechar com 31 pontos, né? Com 2 vitórias, seriam 4 pontos de diferença, né? Hoje, assim, matematicamente. Então, porque o Coritiba tem um jogo a menos, 7 pontos a menos então hoje. O Coritiba pode tentar levar essa diferença para 2 pontos, para 1 ponto, sei lá, né? E o Coxa tem uma baita pedreira ainda que é contra a equipe do Operário, né? 3 jogos difíceis, lá, né? Porque o jogo hoje não vai ser fácil. O Coritiba mostrou isso nos jogos em casa contra o Azures e o São Joséense, né? O time que vem fechado aqui, o Coxa está se complicando. E o Atlético em casa tem feito os pontos, né? O Atlético está invicto, 100%, quase 100%, né? Só empatou o clássico. O clássico, né? Então, assim, a tendência é que os 2 briguem e o Atlético tem a chance de terminar 4 pontos à frente. O Coritiba vai tentar diminuir essa diferença aí. E tem a questão, o Dalk lembrou bem, né? O jogo do contra o Operário, que pode ser um definidor do segundo colocado da primeira fase. Exato, pro confronto das quartas de final. Direto, né? Que o Operário hoje, com um jogo a mais, tem 1 ponto a mais do que o Coritiba. O Operário tem 19, é o atual segundo colocado. O Coritiba tem 18 pontos e é o terceiro colocado. O Operário visita o Foz, né, hoje também, às 9h30 da noite. O Coritiba pega o Londrina às 8 da noite no Couto Pereira. E a briga do Coritiba também é com o Operário aí, para ficar na frente do Operário, porque os 2 podem até se enfrentar no confronto da semifinal. Sim, né? Exatamente. E aí, se o Operário tiver mais pontos, a decisão é lá em Ponta Grossa também, né? Então, tem essa são questão fatores, também. né? Se ficar em terceiro, você já corre o risco de decidir na semifinal fora, né? Se acabasse hoje, Linha, Atlético Paranaense, Atlético nosso aqui, São Joséense, Operário e Londrina, Coritiba e Cascavel, Cianorte e Maringá seriam os confrontos das quartas de final, com Rio Branco e Foz do Iguaçu sendo rebaixados. Eu quero registrar aqui. Tem classificação na tela pra quem tá no YouTube, hein, Linha? Passar completa aí. Tá lá, Atlético 25, Operário 19, Coritiba 18. Com um jogo a menos que o Operário, né? Exato. Coritiba e Cascavel, né? Tem um jogo a menos. O Cianorte tem 16, o Maringá 15, o Cascavel 11, Londrina 10, São Joséense 9, são os times do G8. Aí temos o Arucó também com 9 pontos, o Azures tem 7, até o Azures todos têm chance de classificação, né? O Rio Branco com 4 e o Foz com 3 pontos podem cair já nessa rodada. Podem. Né? E nós temos então a situação aí do Campeonato Paranaense. A rodada, lembrando, tem hoje 7h15 da noite Arucó e Azures, às 8 Coritiba e Londrina, com transmissão aqui da Jovem Pan News Curitiba e Londrina, e às 9h30 Foz e Operário. Amanhã, 3h30 da tarde, São Joséense e Rio Branco no Pinhão, Atlético e Cascavel na Arena 7h15, e às 7h15 também lá no Albino Turbay tem Cianorte e América. Eu quero mandar aqui um grande abraço. Cianorte e Maringá. Cianorte e Maringá, o que eu falei? América. É a fome, eu acho. América fundiu com o Internacional, vai jogar amanhã contra o Cascavel, né? Isso. Que coisa, hein?